Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre nos cura, nos liberta, a nós e a todos os nossos. Assim seja, Pai, onde quer que estejamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nos fala o Evangelho no dia de hoje, segundo São João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Veja, Tomé aqui, nessa passagem do Evangelho, estava se manifestando referente depois à morte e crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava colocando uma condição para acreditar que Jesus tinha aparecido aos discípulos e que tinha ressuscitado. Qual mensagem nos traz dessa incredulidade? Apesar de ele ter sido um dos 12 discípulos, só veio acreditar depois, quando o Evangelho mais tarde mostra que Jesus se apresentou para ele, pediu para ele tocar as mãos e disse que felizes eram aqueles que acreditavam sem duvidar, sem ver. A mensagem é que é justamente importante e a todo momento Jesus Cristo era uma das coisas que ele mais ensinava, talvez depois da situação de que devemos vencer o pecado para não cairmos nas desgraças terrenas, nas perdições do mundo e nos problemas de nossa vida, segundo Jesus Cristo está vinculado ao pecado, e isso é comprovado, inclusive fisicamente e cientificamente. Se fizermos um estudo empírico, conseguirá demonstrar, por exemplo, que quando a pessoa age com maldade, com roubo, com corrupção, essa pessoa ela vai ter consequências imediatas, e a própria legislação regula isso aí. Alguém que rouba vai ser punido. Olha, e roubar é um pecado. Você está interferindo diretamente e negativamente no livre-arbítrio de outros, né? Ou seja, talvez uma das coisas que mais Jesus ensinou depois de que o pecado, ele que é na condição de interferirmos negativamente o livre-arbítrio de qualquer que seja a coisa, isso se gera um pecado, seja muito grave, é o que gera os outros problemas físicos e espirituais. Talvez depois desse ensinamento, um outro que Jesus mais ensinou foi que em tudo que nós formos fazer, coloquemos Deus à frente, sim, e façamos com fé. A fé, ela é a linha que nos conecta a Deus. Veja, olha, que ensinamento perfeito. E faltou essa fé em Tomé. E ele era um dos especiais de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus tem muita piedade de nós, porque nós somos seres muito limitados. E às vezes temos dificuldades para conseguir compreendermos algumas coisas. Mas coloquemos a nossa fé, acreditemos em Deus. E mais do que isso, para se completar esse ciclo, devemos acreditar, querer, pedir, ter fé. Mas precisamos agir de forma a merecer, de forma justa com aqueles que nos praticam mal, de forma justa com aqueles que nos desejam mal, de forma justa com aqueles que nos fazem o bem, de forma justa e honesta sempre. Esse é uma das maiores chaves para o merecimento, e é uma das coisas que Jesus mais nos pediu também. Portanto, que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.